Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou o professor Laudelino Jorm, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC Paraná. E hoje estamos aqui para decifrar um dos maiores desafios e, por outro lado, oportunidade também nos últimos tempos. O papel fundamental do contador nesse cenário, nesse contexto da reforma tributária. Esta não é apenas mais uma palestra das tantas que talvez você já tenha assistido. Preparamos esse evento para servir de guia estratégico para você, contador, futuro contador, profissional, professor, enfim, que atua no segmento contábil e que precisa se aprofundar ainda mais para saber como agir nesse cenário, principalmente esse cenário da reforma tributária, que agora traz esse desafio e essa oportunidade para todos nós. Nosso objetivo é capacitar você para que você possa sair daqui mais preparado, principalmente mais confiante, para poder agir estrategicamente dentro dessa nova realidade, deste novo cenário. E para nos guiar nessa missão, temos um convidado especial. É um convidado de peso, que há muito tempo está sempre conosco nos momentos mais importantes do CRC Paraná. Eu diria que uma das maiores autoridades no assunto. Estou me referindo a Adriano Pereira Subirá. Doutor Adriano é auditor fiscal da Receita Federal, com uma vasta experiência, mais de 20 anos de experiência. Ele atuou como coordenador operacional de fiscalização e chefe de relações institucionais. Adriano também é mestre em administração tributária e doutorando em administração pública e ainda consultor do FMI. Para nós do CRC Paraná, Adriano, é uma honra tê-lo mais uma vez conosco. Aliás, você já esteve tantas vezes conosco, você tem uma audiência muito grande aqui no CRC Paraná. Toda vez que a gente anuncia a sua participação, a expectativa é grande. Então, Adriano, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E já deixo você para a saudação inicial e já também para você começar a sua palestra. Tudo bem com você, professor Adriano? Tudo bem, Laudelino. Muito obrigado. É o nosso Laudelino Joachim, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional. Né? O CRC Paraná tem a Escola Técnica, muitas iniciativas para a educação do profissional contábil. Parabéns. E a honra é minha. Me permita chamar também professor Laudelino, né? A honra é minha estar aqui com vocês mais uma vez e estou à disposição. Claro, Adriano. Fique à vontade, por favor, faça uso do tempo. E estamos com muita gente nos assistindo e a palavra está contigo. Laudelino, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Pessoal, o papel fundamental do contador na reforma tributária. Um desejo muito forte no coração, assim mesmo. Não é só com a cabeça, mas com o coração de uma necessidade da gente fazer esse destaque, né? E já começo fazendo alguns destaques e até, não digo correções, mas algumas reparações no próprio título. Porque o contador, o profissional contábil, ele tem um papel fundamental nos negócios, né? Ou seja, por ter esse papel fundamental para o empreendedorismo, para os negócios, para a boa contabilidade, para a segurança econômica do país, né? Uma boa contabilidade é a segurança econômica do país. Então, esse papel fundamental para o mundo dos negócios, ele se reflete também na reforma tributária. Outro pequeno reparo, na verdade, uma ampliação que eu quero fazer ainda aqui no título, é porque nós estamos falando de uma reforma tributária, na verdade, uma reforma econômica pela via tributária. Assim como o Plano Real foi uma reforma econômica pela via monetária, financeira. Então, nesse contexto de um profissional, o contador, o profissional contábil, com esse papel fundamental para os negócios, ele é também num contexto de uma reforma que é não só tributária, mas econômica. Então, eu gostaria de falar hoje com você sobre dois aspectos. O primeiro é, sem a intervenção, sem a participação ativa dos profissionais contábeis, nós não teremos uma implementação de reforma tributária. Aqui não é nenhum tom pessimista, né, ou mesmo catastrofista, não, é fático. O contador tem um papel fundamental para o sucesso, para a implementação dessa reforma tributária.
E também a reforma tributária, como já destacado pelo vice-presidente e professor Laudelino, ele representa também um divisor de águas e uma oportunidade ou oportunidades estratégicas para a atuação do contador, inclusive para a sua valorização profissional, para a sua valorização perante o mercado. Bom, vamos falar então sobre o supercontador. Quem que é esse super-herói? Né? O supercontador. E esse contador do presente e o supercontador do futuro. Ou seja, com a reforma tributária, com essas mudanças que já estão ocorrendo, quais são os novos superpoderes ou capacidades, os novos desafios para os profissionais contábeis e quais as estratégias que assim nos permitam a gente vislumbra, né, a gente visualiza para que o contador tire o melhor desse momento, dessas oportunidades, exatamente em prol do benefício dos clientes, das empresas e também do seu escritório, da sua profissão. Então, vamos falar sobre esse papel comparativo, né? Comparando o papel do contador no presente e no futuro. Vamos comentar rapidamente um caos tributário pré-reforma tributária, que vocês todos já estão muito habituados, conhecem. Vamos destacar alguns pontos para falar por que a reforma tributária ela veio como foi proposta, né? Em outro momento, a gente falou sobre a reforma tributária, a ideal e a possível, a real, né? Os desafios da implementação da reforma, e aí a gente já começa a tocar mais efetivamente nos desafios práticos, operacionais e de gestão para os profissionais contábeis. E vamos também passar aqui por algumas linhas falando sobre a estrutura da reforma tributária, finalizando aí com o papel fundamental do contador. Bom, quem é esse super-herói ou esses super-heróis, né? Trouxe uma figura aqui para ilustrar, então vejam, nós temos aí dois profissionais em pleno voo, né? São super-heróis. Quem são esses heróis? São os contadores. Fala aqui um auditor fiscal com mais de 30 anos de receita, economista de formação, mas também filho de contador, né? Então vejam, pessoal, nós temos uma legislação de praticamente 80 anos. A criação do Conselho Federal de Contabilidade, as atribuições do contador, elas têm quase 80 anos, do ano de 1946, né? Então, ele já falava, considerados trabalhos técnicos de contabilidade, organização, execução de serviços de contabilidade geral, escrituração dos livros. Então, veja, nós estamos aí já há pelo menos 3 gerações, ou 4, né, na nossa legislação, de forma explícita, tratando da importância das atribuições, das competências e também da fé pública que o profissional contábil dá para as informações, para a escrituração contábil, para os registros das empresas. Nós temos também, falam sobre perícias, atividades de verificação de haveres, de levantamento de valores. Eu quero prosseguir com a legislação. A ideia aqui não é falar da legislação, mas só lembrarmos, né, nós todos, de como nós temos aí um rol de competências preciosas, amplas, de muita responsabilidade e que já estão aí há muitas décadas na nossa legislação, né? Também no Código Civil, fala do contabilista legalmente habilitado mediante remuneração, né? Então veja que o Código Civil ele já começa falando do contador, também falando, valorizando a parte formal, a habilitação legal e também falando da remuneração. Fala também da fé pública, né? do profissional contábil, aquela asserção de veracidade que ele dá nos registros é como se fosse o próprio empresário, né? Então, ele tem fé pública em nome de terceiro, a quem ele representa, por quem ele tem responsabilidade. Então, pessoal, nós estamos aqui passando rapidamente, o Código Civil também requer que passe, né, por um sistema de contabilidade que tem que estar sob a responsabilidade de um profissional contábil. Então, veja, nós temos um decreto-lei que rege a profissão e o Conselho Federal de Contabilidade. Nós temos definições no Código Civil, né? Artigo 1182, a escrituração ficará sob responsabilidade do contabilista legalmente habilitado, né? E temos também a lei das SA, que fala dos contabilistas legalmente habilitados. Então, nós estamos aqui para falar do papel fundamental do contador na economia, nessa reforma econômica, que é uma reforma tributária, mas eu quis muito passar rapidamente por essas legislações que são aí dos anos 40. O Código Civil tem um pouco mais de 20 anos e a lei das SA tem perto de 50 anos. Tá? Bom, então, quais são os super
principais superpoderes dos supercontadores, né? E quais são os desafios, né? Quais são os vilões, os desafios que ele enfrenta com esses superpoderes. Então, ele lida com uma série de obrigações acessórias aqui, e de ambientes. Aqui nós listamos, por exemplo, ECAC, obrigações de recolhimento, muitas vezes ficam a cargo do contador, uma série de obrigações, declarações de CTF Web, os vários SPED, ECD, ECF, a contabilidade em si, documentos fiscais eletrônicos, temos toda a parte também tributária dos municípios, dos estados da União, e ainda temos legislação trabalhista, toda a parte de recursos humanos, de pessoas que, no mais das vezes, estão sob a gestão dos escritórios. Ele auxilia o empresário a abrir uma empresa, ele auxilia, por exemplo, a redação, a preparação do contrato social, o registro do contrato social na junta, a obtenção de alvará, de licenças, a manutenção periódica, a consulta às certidões, né? E para tudo isso, né, ele conta com superpoderes, e que os seus clientes contam com esses superpoderes, a capacidade de planejamento tributário, de salvar prazos, a capacidade de adivinhação, né? A pessoa não entrega, não manda nota, não manda uma lote para o contador, deixa em cima da hora. Então, ele tem que, como é que eu vou adivinhar os valores, né? E com tudo isso, e aqui eu falo de uma maneira respeitosa, mesmo talvez parecendo um pouco como se quisesse trazer um pouco de humor, mas na verdade a intenção é mostrar esses desafios que eu, nos anos de auditoria, muitas vezes em contato diretamente ou com o setor de contabilidade das empresas, ou mesmo com os escritórios, então a gente vê a correria, né, a preocupação do contador. Tudo isso para quê? Para trazer tranquilidade para o cliente. Então, eu asseguro o compliance, a conformidade, o cumprimento das normas dos meus clientes perante a legislação, não só tributária, mas com grande peso a parte tributária, e com isso eu ofereço, né, um grande serviço que eu presto. Se por um lado ele se manifesta como essa conformidade, como compliance, essa tranquilidade para o cliente. E por que nós estamos estendendo um pouco nessa introdução? Porque para os supercontadores do futuro, ele traz, além, né, de uma expectativa dos clientes com relação a esses superpoderes e uma maneira de comportamento, com uma inversão, ou uma mudança, melhor dizendo, no fluxo de dados e de informações para o cumprimento de obrigações fiscais, e agora nós vamos aí ser mais específicos em relação à reforma tributária do consumo, ele muda essa dinâmica. Então, boa parte do que o contador faz na realidade de hoje vai mudar em função de uma mudança no fluxo de informações. Já adianto um ponto. A eliminação, por exemplo, de escriturações fiscais, a introdução da apuração assistida. Então, o contador passa a já não depender de um fluxo de informações que tem que ser roteado, encaminhado pelas empresas clientes para o escritório, para o seu setor, né? Então, quais são esses superpoderes? Vamos falar rapidamente do contexto. Nós estamos saindo de um contexto, saindo porque estamos iniciando uma transição, né, de guerra fiscal, de centenas de benefícios e incentivos fiscais. Altos custos de transação, ou seja, não se consegue, não se pode fazer um negócio tendo na sala, por exemplo, o comprador e o vendedor. Você precisa trazer o jurídico. E não pode esquecer de trazer o contador, porque provavelmente o contador ele vai precisar ajustar ou acrescentar naquilo que o jurídico sugerir. Eu falo por experiência própria, né? Então, altos custos de transação. Você começa a ter que... você precisa levar em conta os custos tributários para equacionar se o negócio vai valer a pena ou não e buscar a maneira mais rentável ou a menos ineficiente, né? Então, por quê? Só o fato de a gente tem que fazer contas e avaliar se fazemos de uma forma, de uma segunda forma ou ainda de uma terceira forma para encontrar mais eficiente e tomar tempo disso com obrigações tributárias, com obrigações acessórias, isso torna o processo de investimento ineficiente. E como há muita burocracia e muita complicação no geral, mesmo o mais eficiente dentre os ineficientes, ainda assim será um investimento ineficiente. Então, nós estamos saindo também, desafio para o contador, de um contexto de milhares de códigos tributários, né? Nós temos aí, não temos mais milhares de códigos municipais do ISS e de milhares de obrigações acessórias, e também de um contexto de acumulação, de empossamento de créditos. A gente sai também no contexto da eliminação da substituição tributária,
e também da eliminação da tributação na origem, né? Vamos para a tributação no destino. Então, a legislação que eu preciso dominar como contador, como profissional contábil, ela vai estar mais concentrada, mais simplificada. A gente sai hoje de uma quantidade de milhares de códigos de ISS, 27 regulamentos de ICMS, mais a legislação de PIS e COFINS, que é extremamente esparsa. PIS e COFINS, a gente costuma dizer que ele é composto inteiramente de exceções, tem mais de 200 regimes diferentes dentro de PIS e COFINS. Então, você sai de tudo isso e também com crédito financeiro, né, ele vai ser implementado via split payment, mas split payment é uma coisa, o crédito financeiro é outra. O que é o crédito financeiro? O fornecedor pagou o tributo, você acredita e usa, né? Não há mais um questionamento. Então, isso elimina também boa parte da sonegação, da inadimplência via split payment e praticamente elimina o uso de noteiras. O crédito físico ilimitado também, ele sendo deixado de lado. Ou seja, a regra agora é: adquiriu, o imposto está destacado, foi recolhido, tem crédito. E a gente sai também de um contexto de não cooperação entre os fiscos. Por quê? O SPED é um grande projeto, eu acompanhei desde o início, participei dele, mas por termos aí pelo menos 28 ambientes diferentes, que são a Receita Federal, mais 27 estados com sistemas legados, com plataformas diferentes, o SPED veio como um barramento, como uma padronização, mas que ele não conseguiu substituir uma série de sistemas que nós temos. Então, daí essa situação que nós vemos de não cooperação entre os fiscos. Não é porque não querem trabalhar junto, né? As tabelas de dados, as bases de dados estão em ambientes diferentes, utilizam dicionários de dados diferentes, terminologias diferentes. Isso praticamente inviabiliza esse trabalho cooperativo entre os fiscos. E me refiro muito mais do que, por exemplo, um estado auxiliar um outro estado ou a União numa fiscalização. Eu me refiro ao desenvolvimento de sistemas, bases unificadas de dados e a troca de dados suave entre eles. Então, nesse contexto que o contador, que a economia vinha operando, então, para resolver esses problemas, nós temos aí na emenda constitucional 5 princípios. Transparência, né, o tributo por fora, você saber exatamente quanto incidiu em cada etapa da cadeia de valor. A simplicidade, ou seja, opta-se sempre pela forma mais simples para se fazer algo, e, no limite, se você tem uma etapa, um tipo de trabalho que não acrescenta valor ao processo, e muitas vezes, inclusive, é só um controle, pelo controle você elimina. A justiça tributária, que ela vem principalmente através do cashback e do tratamento diferenciado para alguns serviços e bens. A cooperação, que a gente acabou de mencionar, mas que não se restringe apenas entre os fiscos, como a gente já comentou em outras oportunidades na Escola Técnica do CRC do Paraná. A cooperação entre contribuintes, a cooperação entre contribuinte e contador, a cooperação entre profissionais contábeis, a cooperação entre todos para que a reforma tributária seja implementada. E, por último, a defesa do meio ambiente, especialmente aí com o imposto seletivo. Bom, poucas regras unificadas. Então, veja, um desafio que o contador do presente tem, que é de dominar uma ampla gama de legislação, com essa transição, né, até 2033, e se eu ainda tiver que lidar com algum, Deus o livre, mas uma auto-infração, alguma situação do passado por mais 3 ou 4, 5 anos, 2037, 2038, esperamos que ninguém mais esteja falando, por exemplo, já de ISS ou do ICMS estadual. Esperamos que antes de 2033 a gente nem precise mais se lembrar de PIS e COFINS, já foi extinto 5 anos antes, extinto em 2027. Então, essa redução de regras, essa simplificação por meio da unificação de regras, ela, por um lado, diminui o desafio do profissional contábil, né? Com quanto, né, a quantidade de informação e de regras que eu preciso dominar, saber de cabeça, saber rapidamente acessar onde está. Então, a simplicidade vai fazer com que a tributação do consumo me demande menos na gestão do conhecimento, mas vai me oportunizar que eu tenha mais tempo para fazer outras coisas para os clientes. Com relação ao tributo, então, aqui nós temos ali, acredite, é um amaciante, e acredite, está por o preço de R$ 28,40, o preço está logo abaixo ali da vasilhame, e essa consumidora está olhando. Então, com a transparência, ela vai conseguir entender que o produto custa R$ 20 mais R$ 8,40 de CBS e IBS.
Então, isso vai estar transparente e essa operação ela tem que ser simples no cupom fiscal, né? Nota fiscal consumidor eletrônica, modelo 65, então vai estar ali transparente. Nesse exemplo, 38 e 28 e 40, né? Da incidência do tributo. Então, isso é tributação por fora, né? Isso é a transparência. Eu pego o tributo e eu sei exatamente quanto que está. Pego o produto e sei quanto do produto é tributação. A transparência, a tributação por fora, ela vem para operacionalizar, permitir que a gente tenha a neutralidade. O que é a neutralidade tributária? O tributo, a tributação, no caso do consumo, ela não pode, ou recomenda-se, ela não deve, né? Idealmente ela não deve interferir nas decisões de consumo ou de investimento, de alocação de bens de produção. Então, como que você tem a neutralidade? Eu preciso saber exatamente quanto que cada bem ou serviço está sendo tributado. A base de tributação na economia tem que ser a mais ampla possível, ou seja, se eu tiver um bem ou serviço que não é alcançado pelo IVA, ele tem que ser uma exceção. Então, daqui um desafio para o profissional contábil. Hoje, eu sei, tem nota de compra e venda, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Nota de serviço, né? Eu tenho lá nota fiscal de serviço eletrônico, agora migrando para o padrão nacional. Mas nós temos um rol de incisos, de verbos que estão na lei, que são impostos de incidência e que não estão alcançados pela atual tributação, que sequer tem documentos fiscais eletrônicos. Então, aqui um desafio para o profissional contábil. Né? Como que eu vou fazer esse levantamento do passado? Como é que eu vou fazer um levantamento do que passa da crédito daqui para frente? Eu não posso recorrer só aos documentos fiscais eletrônicos, tá certo? Então, esse desafio de aferir quanto que a neutralidade vai impactar cada um dos meus clientes. Quanto que meus clientes passam a ter de não cumulatividade daqui para frente. Para aquela boa parte de clientes do escritório que estão no Simples, a neutralidade, a não cumulatividade vai forçá-los a sair do Simples Nacional ou ficar no Simples Nacional no híbrido, que é o recolhimento pelo Simples Nacional, porém o IBS e CBS à parte do Simples. Então, veja, são desafios, né, para essa transição do contador do presente para o contador do futuro. Né? Eu já entendi o que é transparência, já entendi o que é neutralidade e não cumulatividade, mas agora eu preciso avaliar isso para os meus clientes, projetar para cada um deles, para ajudá-los na transição. Por quê? Sou eu, profissional contábil, que tenho esse conhecimento, que tenho acesso a essa informação e que vou conseguir fazer essa tomografia, essa radiografia, essa ressonância magnética nos números da empresa, nos registros contábeis, para que cada um dos meus clientes tenha sucesso. Gente, o que vai ser o sucesso dessa reforma tributária? O sucesso de 25 milhões de CNPJ ao mesmo tempo, né? E cada profissional contábil, ele consegue tocar aí centenas e às vezes até milhares de empresas. Se você considerar as cadeias de fornecimento, as cadeias de valor, né, de clientes dos teus clientes ou de fornecedores dos teus clientes, você pode impactar milhares de empresas. E com isso você vai ajudar a transição de milhares de empregos. No fim, o que nós estamos fazendo é uma reforma econômica, que é um grande programa de segurança pública, preservando milhões de empregos, preservando aí esses 25 milhões de CNPJ. Isso vai ser o sucesso da reforma tributária e sem a atuação do contador, do ponto de vista estratégico, nessa interação com seus clientes, isso não será possível. Mas eu acredito que será possível porque nós temos o profissional contábil. Então, veja, nós estamos aqui já em torno de 20 minutos de aula e a gente pouco falou de siglas e não falamos nem de artigos da reforma tributária, porque é justamente esse aspecto que me parece bem importante, que eu quero muito destacar para todos e todas aqui que estão assistindo, dessa importância, dessa atuação estratégica. Né? Então, no contexto de cooperação necessária entre os entes federativos, entre contribuintes e fiscos, entre os contadores e também das empresas com os seus contadores, com os seus jurídicos, advogados e especialmente com a área de TI, Sistemas de Informação, RP, mas envolvendo também todas as áreas da empresa, recursos humanos, compras, vendas, né, envolvendo todas as áreas da empresa. Então, o contador, vendo a importância, a seriedade do momento, né, ele me parece que ele tem um ponto de vista de observação onde ele está num ponto de vista mais alto, porque ele consegue ver a empresa nos números,
mas ele consegue ver a empresa nos processos, ele consegue ver a empresa nos fluxos, ele consegue ver a empresa no financeiro. Então, ele tem um ponto de vista privilegiado, no sentido de conseguir compreender toda essa interação que a reforma tributária traz para dentro dos negócios, inclusive para o próprio escritório contábil enquanto empresa, né? E, com isso, levar essa mobilização, esse senso de urgência e de ação para todas essas áreas dos clientes que estão envolvidos. E veja, imagine que no escritório, né, eu faço ali um levantamento para centenas e centenas de empresas, o diagnóstico um por um, pedir mais informação, circularizei cliente fornecedor e apresento o diagnóstico. Se o meu cliente não tomar ação, por exemplo, de parametrização do sistema, de revisão de contratos, de uma série de verificações com relação à margem, fluxo de caixa, esse diagnóstico ele terá sido um excelente exame, mas aquele paciente não será tratado. E ele não, em não sendo tratado, ou melhor, ele não decidindo enfrentar a realidade com a parte que lhe cabe, isso pode levar, ou eventualmente, ao insucesso do negócio, pelo insucesso da implementação da reforma. Então, veja o desafio do contador, né? Ao mesmo tempo de trazer esse senso de urgência para os seus clientes, mostrar para ele que, olha, eu estou tendo, inclusive, mais trabalho daqui para frente, eu vou ter mais trabalho durante a transição, entre nós aqui, me permitam, precisamos discutir até a questão de honorários, e ainda assim, o empresário precisa entender que mesmo ele tendo que valorizar o contador, que nesse momento vai ter mais trabalho, em alguns casos muito mais trabalho, mas que ele, empresário, também vai ter que estar mais envolvido nessa transição, especialmente no início, mais do que nunca, para o sucesso da implementação da reforma. Bom, outra razão para a gente ter essa mudança da tributação do consumo, trazida pela reforma, essa dificuldade da gente separar o que é compra e o que é prestação de serviço, o que é aquisição, o que é bem, o que é serviço, o que é direito. O direito é um bem, mas ele é intangível como serviço. Então, um veículo ou equipamento médico, você compra ou aluga? Você pode comprar ou alugar. Então, aqui a gente volta para a neutralidade. A reforma tributária, ela traz uma lógica que, olha, não importa se você vai comprar ou alugar um veículo, não importa se você vai comprar ou alugar, arrendar um equipamento médico, a tributação tem que ser a mesma. A decisão por investimento, ela tem que ser assim, olha, é mais racional para mim imobilizar o caixa da empresa, né, ativar um bem comprando, ou eu não vou imobilizar o caixa da empresa, vou usar o meu fluxo e vou fazer um arrendamento. Então, esse juízo, essa avaliação, ela passa a ser de racionalidade econômica. O tributo ele não pode mais pesar nessa decisão. E a gente sabe que a contador, ele é procurado, inclusive, para esses tipos de orientação, né? Isso está dentro daqueles superpoderes lá do planejamento tributário que o cliente já vem na expectativa. Então, veja como essa mudança de lógica, ela traz também, ela potencializa a atuação do contador nesse momento para trazer a orientação adequada. Com relação a preços, então, essas 3 barras representam 3 propostas comerciais, né? Todas elas ali têm a mesma altura, então você está vendo 2 cores, o azul e o vermelho ou laranja, conforme a cor da tua tela. Então, veja, são 3 barras, cada uma delas representa uma proposta. Todas elas têm a mesma altura total, que é o mesmo preço total. Mas a diferença de cor é que a parte azulzinha é o preço líquido e a parte laranja ou vermelha é o tributo. Ou seja, eu tenho 3 propostas aqui, mas uma delas, a da direita, tem um total de tributos ali embutido muito maior que a primeira. Isso, hoje, para nós, não é transparente. Aqui, a gente poderia estar falando, olha, a da direita deve ser a empresa do lucro real, então ela está com o PIS e COFINS ali não cumulativo. A da esquerda pode ser do simples, talvez a do meio é do presumido, né? Poderíamos pensar assim. Agora, vamos comparar essa situação atual com a que o contador do futuro já começa a enfrentar logo agora em 2027. Então, nós temos aqui a situação antiga, né? O preço onde nós comparamos o preço total, e, na nova lógica, o contador ele tem fundamental também por isso, para mostrar para o empresário, cara, você vai ter que ter muita mais atenção agora na tua formação de custos, na tua formação de preços, no teu controle de custos, porque você tem que levar em conta o preço líquido. Então, nesse exemplo aqui, nós temos novamente 3 propostas e o contador do futuro está orientando o seu cliente. Fala, olha, na da direita você vai desembolsar mais, só que você tem mais crédito. Nessa outra da esquerda,
vamos supor aqui, é um fornecedor do Simples Nacional que não optou pelo regime regular de IBS-CBS. Você tem pouco crédito, você desembolsa menos e tem pouco crédito. Então, você consegue ensinar, doutriná-lo, né, mostrar para ele que ele passa a ter que comparar preço líquido e não mais o preço cheio como antes. Então, aqui nós temos uma comparação das duas situações. À esquerda, a sistemática do futuro, né, com a reforma tributária, onde você compara o preço líquido, e à direita, a que a gente ainda utiliza hoje, comparando apenas o custo total. Então, vejam, se não é o contador, o profissional contábil, para explicar, para mostrar isso para os empresários. Por quê? Vou voltar uma tela. Né? A gente pode explicar isso aqui para o empresário, mas ele vai ter que ter essa disciplina, ele vai ter que ter essa interação, esse trabalho, seja o contador interno, contador BPO, terceirizado, no escritório, para que nesse fluxo de informações ele faça as suas lições de casa, naquilo que não depende do contador, é responsabilidade do empresário, do empreendedor, do seu time, ou naquilo que também, mesmo indo além da contabilidade, mas olhando toda a parte de finança, econômica, trabalhista, previdenciária, que o profissional contábil no dia a dia faz isso, né? Levar o empreendedor, então, para esse lugar de maior maturidade. Né? Vamos repassar, pessoal, sobre o ABC da reforma tributária. Já comentamos isso em outra aula, mas eu vou usar o ABC mesmo, né? As letras. Então, A de alíquota, B de base de cálculo, tá certo? E C de créditos. Tá? Então, líquida, base de cálculo e crédito. Os regimes do IBS, eles são 4. São 4 regimes, que são as próximas letras. D de diferenciado, E de específico, F de favorecido e G de geral. Tá? Então, os 4 regimes, qual a diferença entre eles? E a semelhança? Estão aqui no ABC, alíquota, base de cálculo e crédito. Vamos colocar de outra forma. Então, o diferenciado, específico, favorecido, geral. Então, veja, aqui a gente está passando as linhas gerais para o contador do futuro fazer rapidamente conseguir explicar para cada um dos seus clientes quais as opções de regime ou mesmo obrigações, né? Eventualmente ele estará obrigado a um regime ou outro, ele poderá optar, por exemplo, um diferenciado. Que é o seguinte, no diferenciado, a alíquota é menor que a padrão. Então, vamos comparar o diferenciado e o geral. No regime geral, você tem A de alíquota, é a alíquota padrão. O B de base de cálculo sempre segue a regra geral, né, é padrão. E o C de créditos. No caso do diferenciado, a alíquota é menor. Então, o ABC do diferenciado é diferente do ABC do geral, entendeu? No diferenciado, a alíquota é menor. E no C de crédito, você pode ter créditos presumidos, tá? Além dos créditos regulares. Bom, agora a gente já sabe a principal diferença entre o geral e o diferenciado. O diferenciado, como o nome diz, ele diferencia a tributação para menor. Como? Ele reduz a alíquota, mas o objetivo não é reduzir apenas a alíquota nominal, é reduzir a alíquota efetiva. Então, ele reduz a alíquota efetiva, reduzindo a alíquota nominal ou combinando também com crédito presumido, que faz com que a alíquota efetiva seja menor. O específico, bom, o específico ele serve base de cálculo, alíquota e regime de crédito próprio. Tá? E o favorecido é diferente de todos os outros, não tem a ver com alíquota e base de cálculo, embora no caso da Zona Franca de Manaus a gente tenha com crédito presumido e no caso do Simples a gente tenha alíquotas reduzidas. Então, com esse ABC mais as 4 letras do diferenciado específico, favorecido e geral, você já consegue, no exercício do papel fundamental, já rapidamente explicar a estrutura da reforma tributária para os seus clientes, e isso no aspecto, digamos, espacial, conceitual, e no aspecto temporal. Bom, nós temos o desafio da coexistência de regimes, ou seja, nós temos aqui, em tons de verde e azul, o regime antigo, que vai saindo, o atual, né, nós temos PIS e COFINS eliminados em 2027, depois nós temos o ICMS e ISS que vão sendo reduzidos de 2029 a 33. As colunas aqui representam ano a ano, até que no final ali na coluna da direita a gente tem só CBS e IBS. Então veja, quanto trabalho a mais o contador vai ter aqui? O empresário, o empreendedor, ele precisa entender do ponto de vista de negócio como empreendedor, que ele vai lidar com preço líquido, preço cheio, que ele vai lidar com imposto por fora, imposto por dentro, aqui dá crédito, aqui não dá crédito, uma coexistência de regimes. Mas ele precisa entender isso por 2 motivos. Primeiro, para ele fazer bem feito as lições de casa, cuidar do seu negócio e estar atento na sua empresa. Mas também para que ele esteja ainda mais comprometido com esse fluxo de informações, com a transparência do empreendedor com o seu profissional contábil
e também para que ele valorize, né? Inclusive financeiramente, mesmo em honorários, enfim, para que se chegue a um bom termo, porque o profissional contábil ele vai ter que continuar fazendo, por exemplo, o SPED fiscal para ICMS e para o IPI, para a maioria dos casos já zerado em 27, mas terá o SPED fiscal para o ICMS. Ao mesmo tempo, ele terá que conferir a apuração assistida que está sendo feita pelo CBS e IBS. Então, há uma sobrecarga de trabalho profissional contábil, e por isso que é fundamental. Por quê? Fundamental o contador mostrar isso para o empresário, olha, aumentou a dificuldade, lá no final da reforma vai estar melhor, mas a transição, ela piora antes de melhorar. E eu acredito que melhorará sensivelmente, mas será complicadinho nessa transição. Então, é fundamental que eu mostre isso para o empreendedor. Para quê? Para que ele faça lição de casa, para que ele zele para o negócio aquilo que o contador não pode fazer. Ao mesmo tempo, para que ele seja transparente, transparência total de informações do empreendedor para o escritório de contabilidade, para o contador, e também para que ele valorize esse trabalho a mais que o profissional contábil está fazendo. Então, a gente sai da tributação na origem para a tributação no destino. A neutralidade não é perfeita, mas quase plena, né? Muito bem implementada, através de um IVA nacional dual. Dual por quê? Você tem uma parte que é da União e uma parte que é de estados e municípios. E o fato dele ter apuração centralizada vai permitir com que a gente não tenha mais empossamento de créditos de ICMS. Por exemplo, uma empresa tem saldo credor de ICMS no estado e está devendo ICMS em outro estado. Essa empresa pode estar no risco de ter travada a sua emissão de documento fiscal por um débito de ICMS no estado, tendo saldo credor em outro estado. Bom, com o IBS isso vai acabar, especialmente a partir de 2033, a partir de 2033, com a apuração centralizada. O IVA ele passa a ser nacional. Bom, desafios não são apenas para o profissional contábil. Por quê? Com a reforma tributária, você tem extinção de PIS e COFINS, ICMS, ISS, também do IPI, e eles estão sendo aqui substituídos por outros tributos. Gente, isso é igual apenas para quem arrecada. Por exemplo, no caso da União, sai PIS e COFINS e entra CBS, e CBS é a mesma coisa que PIS e COFINS, só para a Secretaria do Tesouro Nacional que recebe a arrecadação. Para a Secretaria da Receita Federal que faz a fiscalização, não tem nada a ver. Tá? É totalmente diferente. Tanto é assim que os sistemas de apuração eles estão sendo construídos a partir do zero. Então, ela é diferente para os fiscos, ela é diferente para os contribuintes e, claro, é diferente para os contadores. Então, daí nós estamos por um outro aspecto, né, por um outro ponto de vista, mostrando a complexidade, aí o tamanho do desafio para os profissionais contábeis e mostrarem isso para os empreendedores para que haja essa valorização do trabalho. Tá? O crédito financeiro, apuração centralizada, isso está sendo implementado para que a devolução seja feita em dias. Na verdade, acompanhando o desenvolvimento dos sistemas, ela está sendo feita, preparada, desenvolvida para que a devolução seja feita em horas, em no máximo 24 horas. E o sistema todo está sendo desenvolvido partindo do pressuposto que todo tributo arrecadado terá que ser ressarcido. Aquilo que não for ressarcido é convertido em arrecadação. Então, é com essa lógica que o sistema está sendo desenvolvido, até porque, a partir de agora, como a gente diz, creditar-se é a regra. Né? E os contribuintes poderão utilizar o crédito efetivamente pago, com a disponibilização, ampliação do split payment, a própria apuração assistida vai fazer isso. Né? Bom, dentro dos desafios, como faremos a contabilização dos créditos? Né? Então, nós temos 3 situações. O crédito destacado, que é aquele que está no documento fiscal. Aí você tem o crédito apropriado, que ele foi destacado pelo fornecedor e foi recolhido, seja via split payment, seja por meio de outras formas de recolhimento, inclusive pelo adquirente, por exemplo. Então, você tem um crédito destacado em documento fiscal, eu posso já contabilizar, mas não posso utilizar, né? Recebi a nota. A apuração assistida me informou, olha, o fornecedor quitou aquele débito, ele não tinha saldo credor no momento da emissão do documento fiscal, não teve split payment, chegou no dia 20 do mês seguinte, ele recolheu a diferença, ele quitou o saldo do devedor dele, ele liberou aquele crédito para o adquirente. Então, eu tenho uma situação de um crédito destacado, é um direito, depois é um crédito apropriado, é um direito aí já disponível que eu posso utilizar, e aí o crédito utilizado para abater de IBS e CBS devidos.
diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, né? E, por exemplo, IPI a recuperar e depois você utiliza. Como faremos a contabilização do split payment, né, como um equivalente de caixa? O split payment, pessoal, já previsto para entrar em operação em 2028. Tá? As últimas informações que a gente tem, o vice de São Paulo, o pessoal aí da instituições financeiras, a previsão que ele entre mesmo para valer em 2028. Pode ser que a gente já tenha pilotos dele durante o ano 2027 ou mesmo no início de 2027, mas então até o final de 2027 você continua fazendo a contabilização, a escrituração dos créditos, né, a recuperar, como temos hoje, um crédito escritural, basta que esteja destacado. Então, olha o desafio do profissional contábil. Implementou o split payment, generalizou o crédito financeiro, aí passa a nova sistemática. E como faremos a contabilização do split? Né? Então, vamos passar aqui por rápidas situações. Imagine um fornecimento no valor de R$ 128, eu vou ter a liquidação financeira no meio eletrônico antes da data do vencimento. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, o que vai antes do split payment, eu vendo por 128, eu comerciante, daqui 30 dias, por exemplo, eu recebo da maquininha do cartão, ou mesmo com poucos dias, eu recebo os R$ 128 pelo qual eu vendi. Vamos aqui ignorar taxas de cartão, só para simplificar o raciocínio. E no dia 20 do mês seguinte, imaginando que a liquidação ocorreu antes, eu recolho os 28 de CBS e IBS. A partir do momento da implementação do split, então veja, esse recolhimento, esse 28 que fica com a empresa nesse período, ele pode passar a não ficar no caixa da empresa. Tá? Então, depois e com o split payment, nós temos aqui o mesmo fornecimento de 128, a maquininha pagou aqui no meio do caminho, antes do vencimento mensal do IBS, não tem problema. Se não, para o físico não tem problema. Se não tinha saldo credor, ele vai mandar o 100 para a loja e já vai fazer o split, a segregação dos 28 devidos na operação. Vamos sofisticar o nosso exemplo um pouco. Né? Mas e se o vencimento ocorrer antes da liquidação financeira? Então, veja, antes nós tínhamos a maquininha aqui, a operação eletrônica, no meio do caminho, o vencimento no final. Agora não. Então, eu vendi por 128, chegou o vencimento desses R$ 28 de tributo e incidência nessa operação, eu tenho que recolher. Quando a maquininha, quando a operação eletrônica for liquidada, a operação financeira, eu recebo 128 de volta. Então, veja, aqui eu não desembolsei nada, aqui eu pus 28 na frente para o Estado, e aqui o 28 do IVA, e ele me devolve, junto com o 100, que era o valor líquido, o preço líquido, que a gente viu gráficos atrás. Bom, como que a gente vai fazer a gestão do saldo credor e devedor de CBS e IBS? Né? Então, no nosso exemplo, tá? O vencimento posterior à liquidação financeira antes, vendi por R$ 128, tinha o crédito de 17, ele abate o saldo credor automaticamente e repassa 111 para a empresa. Né? Ou melhor, seria um crédito de 11, e ele cobra 17 e repassa 111 para a empresa, para o vendedor. Né? Então, essa gestão de saldos credor e devedor, ela vai estar disponível na apuração assistida. Então, um desafio aí também para o profissional contábil, e daí ser fundamental durante a transição, também nos aspectos operacionais, não apenas de orientação, educativo, de diagnóstico, de análise, de orientação, mas também da própria operacionalização, do acompanhamento, né? Do acompanhamento das operações, dos registros, que vão ser feitos nota a nota, já com o split payment implementado. Então, nós temos aqui, depois e com o split payment, eu vou precisar ter essa visão do painel do contribuinte, o contador precisando ter esse acesso, e muitas vezes, claro, dependendo do acordo comercial, ele, acredito, na maioria dos casos, assim como hoje, fazendo, inclusive, esse acompanhamento, essa gestão para os seus clientes. Né? Então, os impactos da reforma tributária. A apuração centralizada, Estado e município todo junto, rapidez na devolução, né, até o dia seguinte, e fim da distribuição tributária, mais o split payment, isso melhora, vai aliviar o fluxo de caixa da empresa. Né, e torna a não cumulatividade mais efetiva, ela reduz a alíquota. Tá? Outros aspectos também financeiros. Como que a gente vai fazer a conciliação do split payment? Bom, o conta corrente tributário, tendo natureza financeira, pessoal, é mais um equivalente de caixa, é mais uma conta financeira que o contador também vai precisar fazer a conciliação. Tá? Por quê? Porque agora o crédito é financeiro, então o crédito pago ele pode ser apropriado, acreditar essa regra, mas se o fornecedor não pagar? Então,
toda essa conciliação da disponibilidade e utilização dos saldos, ela passa a ser feita pelo contador. O contador não envia o extrato para o banco, mas faz a conciliação bancária para os seus clientes, tá certo? Então, o contador não mais enviará a escrituração fiscal, mas precisará fazer a conciliação dos saldos e também do split, acompanhar esse fluxo aí para os seus clientes. O documento fiscal eletrônico como a única nota, a única obrigação acessória. Então, você tem uma apuração assistida no painel, eu passo a não enviar a escrituração, a apuração ela é centralizada. Então, tudo isso deve melhorar o nível de compliance, de conformidade, de cumprimento das regras e deve reduzir a inadimplência. Tá? Ou seja, simplifica a apuração. Então, quais serão as novas obrigações acessórias? Sem SPED, sem GIA, apenas documento fiscal eletrônico. Então, a partir de 2033, não sei o que será do bloco K, né? Mas nós não teremos mais escriturações fiscais digitais. Então, como ajustar uma apuração de CBS e IBS se eu não vou enviar a escrituração? Por meio de notas de débito, notas de crédito. Notas de débito, ela aumenta o meu IBS e CBS devidos, notas de crédito reduzem, isso já tem alguma normativa, mas será regulamentado já aí nas próximas semanas, nos próximos meses, acredito que ainda nesse ano de 2025. Então, sim, todo ajuste de saldo credor, eu fiz a conciliação do saldo credor-devedor, fiz a conciliação do split payment, achei diferença. Preciso fazer algum ajuste no CBS e IBS devidos, aumentando ou diminuindo. Eu vou enviar uma nota de débito, eu vou enviar uma nota de crédito. Outros pontos, a legislação unificada nacional, o split payment a partir de 2028 como regra, há emendas, ainda não sabemos como vai ficar, o PLP 108 e qual a lei complementar será convertida, mas inclusive há propostas para que haja o split simplificado também no B2B, não só no varejo, mas isso ainda não está definido. Tá? Bom, então como que eu vou poder acompanhar a legislação dentro aí dos desafios, né, do papel fundamental do contador? Nós vamos ter a comunicação, pessoal, passa a ser toda máquina a máquina. Isso que a gente está acostumado hoje de ter CAC, uma interface web, ele será substituído. Eu não vou ter uma interface web, um browser, para fazer o scrapping, raspagem ou usar robô. Então, é uma comunicação máquina a máquina. Eu tenho que desenvolver essas habilidades no meu escritório, no meu departamento de contabilidade. A calculadora está disponível para eu fazer simulações. E eu consigo consultar, né, saber quais as regras que a Receita está utilizando. Então, eu passo a não somente a ler, continuar lendo, estudando a legislação, mas de usar os próprios simuladores do fisco para saber como que estão sendo feitos os cálculos. Então, acompanhar a legislação de uma forma prática. Tá? Na expectativa que a gente consiga manter essas poucas exceções, né, generalidade de alíquotas, como já está estruturado na reforma tributária hoje. Tá? Nós temos também situações que vão trazer pressão sobre o fluxo de caixa, especialmente quando o vencimento ocorre antes da liquidação financeira. Tá? E como o crédito é financeiro, então, se o meu fornecedor não pagar, ou se eu tenho um ciclo de recebimento que normalmente é maior que o ciclo de pagamento, eu tenho necessidade de capital de giro, isso também eu vou precisar administrar essa pressão no fluxo de caixa. E por que os profissionais contábeis têm esse papel fundamental na implementação bem-sucedida da reforma, pessoal? Porque nós temos a apuração do CBS e IBS, ela será assistida, certo? Então, se a apuração não é mais feita pelo contador, vai ser feita pelos fiscos, então o contador, aquela tranquilidade que o contador dá para o seu cliente, dizendo que ele está ok com o fisco, agora ele vai dar essa tranquilidade para o seu cliente, dizendo que o fisco está ok com o seu cliente, que a apuração assistida está correta. Então, eu passo a ter que, como profissional contábil, auditar, acompanhar, monitorar a apuração que os fiscos estão fazendo. Né? Então, como valorizarmos, né, o contábil nesse contexto? Né? Enfim, nós temos, pessoal, esse desafio de comunicar o papel fundamental do contador, que sem ele essa reforma não será implementada. Por quê? Ele que tem o ponto de vista privilegiado, que consegue ver a empresa por vários aspectos, se imobilizar essa transição, né? Provocar com que os seus clientes percebam a seriedade e entrem em ação. Que eles percebam as especificidades, as dificuldades, os desafios que essa reforma econômica e tributária traz para as empresas, para que eles compreendam também os desafios e
a sobrecarga, o aumento de trabalho e de responsabilidade do contador. E que o contador agora, inclusive, vai auditar a Receita Federal. O contador vai verificar se o comitê gestor fez tudo certinho para dar essa tranquilidade para o fisco, né? Então, a gente espera que tudo isso, no contexto que a gente estejamos com o sistema tributário mais simples, mais justo, eficiente, superado a reforma, né? E, assim, como confiar na apuração assistida, né? Auditando os fiscos. Então, eu vejo que esse é um papel fundamental do contador já na segunda fase. A gente consegue fazer essa transição, a gente começou a implementação da reforma e agora já está começando a rodar a reforma ali 29, 30, né, a todo vapor, 2033 pleno, e é o contador que vai manter essa transparência, esse aspecto da justiça tributária, da simplicidade, auditando os fiscos e mostrando isso para os seus clientes. Tá? Bom, e como mostrar os resultados do trabalho contábil? Como valorizar os resultados do trabalho contábil? Então, vejo que esse é um dos principais desafios para o profissional contábil nesse momento. Mobilizar os seus clientes à ação, eles entenderem a seriedade, entenderem as várias frentes, os vários desafios, ver quanta responsabilidade está na mão do empreendedor, que não está na mão do contador, do profissional contábil, mas está na mão do profissional contábil também. Então, o empreendedor faz a sua parte e o profissional contábil faz a dele, e ele precisa ser valorizado, né? Então, esses super contadores do futuro, pessoal, conclusão, eles têm uma visão e uma função, um papel estratégico nas organizações dos seus clientes muito maior do que o atual. Até porque muita coisa daquilo que o contador já queria estar fazendo e até consegue fazer hoje, ele não faz mais, porque é sufocado por obrigações acessórias que a gente aí esperamos, né, o modelo vai reduzir muito. Então, ele vai poder ter uma atuação muito mais estratégica, muito mais ampla e profunda no planejamento tributário. Ele vai auditar os fiscos e, com todo o conhecimento de contabilidade e legislação que ele já tem, ele vai agregar isso também, conhecimento de inteligência artificial, todo esse mecanismo, essa sistemática de comunicação máquina a máquina, de API e também de analytics. Por quê? Eu vou ter mais informação do meu cliente, muita informação agora eu pego da própria plataforma do painel assistido, eu capto os documentos fiscais tudo num ambiente só, eu já não dependo tanto daqueles poderes de adivinhação porque o meu cliente não me passou as informações. Tendo essa mais base de dados, eu consigo trabalhar com análise de dados, data analytics, para eu fornecer inteligência de negócio para os meus clientes, né? Então, esse é o papel fundamental dos profissionais contábeis na nossa visão. É um papel de inovação, ao mesmo tempo de adaptação, e com isso uma geração de valor para os clientes e também para o profissional contábil, para o escritório. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos meus amigos e amigas, a todos os profissionais contábeis do CRC do Paraná e alunos de todo o Brasil que acompanham aqui a nossa escola técnica. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Olha, agora é com esse. Aqui ouvindo e anotando, né? Muito boa a sua colocação. Realmente estamos aí diante de possibilidade de nos tornarmos super contadores, super contadoras, né? Aqui nós temos alguns minutinhos. Eu vou aproveitar todo o teu conhecimento até para fomentar um pouquinho mais. Então, nós temos aí, vamos começar um período de transição, né? Você citou muito bem, um período aí de 8 anos. Muitos ainda têm dúvida, a questão do Simples, em tese, o Simples continua como uma opção aí para as empresas. E durante o período de transição, nós vamos conviver, então, com o Simples, lucro real presumido, e já fazendo essa transição, você consegue comentar um pouco, até para tranquilizar um pouco nossos contadores? Sim. Bem rapidamente, não precisa nada tão técnico, mas só para dizer como é que fica o lucro presumido, lucro real, o Simples, que tem gente que eu vejo assim, aborda a gente em tudo quanto é lugar, querendo algum detalhe. Todos já deveríamos estar na mesma página, mas não estamos ainda. Então, se você puder trazer um breve fala sobre isso também. Sim, Laudelino, obrigado. Bom, o Simples é o que tem a situação mais definida. Por quê? Porque não mudam aquelas faixas de alíquota e faixas de receita, não vão mudar. Então, eu começo lá, por exemplo, anexo 1 começa com 4% hoje, durante a transição e depois. Agora, o Simples, ele será contribuinte do IBS-CBS, mas não no regime regular. Ele será no regime de recolhimento unificado, simplificado. Tá ali dentro tem um pedacinho de IBS-CBS. Ele pode optar
por ser do regime regular, ou seja, recolher IBS e CBS à parte, se lhe parecer interessante, porque ele pode creditar-se e repassar créditos também para os seus clientes, né? Nos parece que isso é mais interessante para quem tem clientes PJ. No prestador de serviço final, para quem tem o prestador de serviços pessoais, o B2C para essa pessoa física, né, dá a entender que na maioria dos casos parece interessante, pode ser interessante, na verdade não optar pelo IBS-CBS, ficar só no simples puro mesmo. Agora, muda bastante para o presumido, porque o presumido ele deixa de ser um regime cumulativo e passa a ser um regime híbrido, né? Aliás, PIS e COFINS, deixando de existir, ele vai aí para a não cumulatividade e fica com imposto de renda por um percentual de presunção. Agora, o que é interessante é que, como nós entendemos, Aldelino, profissionais contábeis, aí com IFRS 15 e o que aplica aqui para nós, CPC 47, mais a legislação do lucro presumido lá de 92 e a do decreto-lei lá de 77, atualizado em 2014 do lucro real, é que IBS e CBS não estão na receita. Então, há um aumento indireto, me parece, eu entendo, né? Me parece, não, eu entendo que há um aumento indireto do limite do simples, porque o IBS e CBS passa por fora. E também do presumido, porque IBS e CBS não entra no conceito de receita para fins lá de faturamento. Então, o principal, me parece, é que, para o simples, se ele não fizer nada, ele estará ok. Tá? Porque ele não tem essa obrigação, é uma opção. E, em 2026, a empresa do Simples Nacional ainda não precisa adaptar layout de documento fiscal como outras que estarão obrigadas, exceto em caso de devolução. Por exemplo, uma empresa do Simples comprou de uma empresa que está no outro CRT, né, do real presumido, e na hora de fazer a devolução, ela emitindo a nota, ela teria que destacar as tags de BSBS que vieram na vida. Mas isso é exceção. Né? Eu acredito, de maneira geral, o primeiro ano, para o Simples, é o mais tranquilo. Muito bem, eu acho que é por aí mesmo, é mais para a gente já fomentar um pouco. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, Adriano. Eu queria mais uma vez agradecer a você, que sempre nos atende tão bem aqui no estado do Paraná, nossa gratidão. Não sei se você ainda vai estar conosco em mais algum evento esse ano, a gente gostaria de tê-lo mais, né? Mas se a gente não tiver, com certeza, vamos aproveitar muito o seu conhecimento esse ano, se não for possível, mais no ano que vem, vamos aproveitar bastante também. Para finalizar, eu queria apenas, então, que você deixasse uma mensagem, né? Porque, às vezes, sim, eu costumo dizer que quem chega atrasado já bebe água suja, né? A pessoa já chega, os outros já se abasteceram, ficou uma sobra, etc. Às vezes, nada, né? Eu vejo assim que o contador está nesse momento, ele pode ser o grande protagonista e pode ser o grande problema para ele também, essa reforma tributária. Você, olhando do outro lado, não do lado que nós estamos como profissionais da contabilidade, mas olhando, como que você vê que o contador, qual seria uma atitude mais louvável de nós contadores nesse momento? Eu sei que tem gente que já está voando, tem gente que está começando o primeiro passo, tem gente que não fez nada. Para aqueles que ainda não fizeram nada, fizeram pouco, o que você recomendaria nesse momento? Ainda dá tempo, Adriano, da pessoa correr e buscar? Sim, dá tempo, porque o que a gente tem para 2026 é 5 ou 10%, que é principalmente a adaptação de documento fiscal. Mas toda a parte de impacto econômico, financeiro, margem, fluxo de caixa, não vou dizer que a gente tem o ano inteiro para fazer 2026, não temos, mas dá tempo. Lembrando que ainda vai ter ainda CNPJ alfanumérico no meio do caminho, ano que vem. Então, uma sugestão, né, muito respeitosa do profissional contábil, dá uma olhada no perfil de clientes, depende, classifica em grupos, chama o pessoal, né, mobiliza os clientes, faz uma confraternização, uma tarde de estudos e tal, uma provocação, porque assim, de certa forma, aliás, não é de certa forma, estamos todos aprendendo, Alderino, não é porque o fisco está tendo que fazer o sistema do zero, pré-comitê gestor, o sistema do zero. A regulamentação ainda está em definição. Nós temos o PLP 108 que talvez mude alguma coisa da Lei Complementar 214. Então, no fundo, assim, olhando de todos os lados, acho que estamos todos aprendendo, e essa reforma, assim, será como aquele provérbio espanhol, né? Que o viajante, o caminho se faz durante o caminhar, né? Então, eu acredito que essa mobilização com os seus clientes, primeiro estudando, chamando o pessoal para uma conversa, né? E aí, acho que dá o start aí do contador com os seus clientes e vamos implementar essa reforma. Muito bem, Adriano, mais uma vez nossa gratidão, e eu vou apenas pedir para você, então,
dirigir a tua palavra final, tua mensagem ao final ao nosso público. Hoje estamos muito prestigiados nesse evento. Sempre você estando conosco, sempre nos traz uma audiência muito grande, mas hoje, especialmente, eu acredito que chegamos muito próximo do nosso recorde aí de público dentro dos nossos eventos. Então, a tua palavra final aí para os nossos os contadores, os demais profissionais que nos acompanharam durante esse evento. Bom, eu tenho certeza que o sucesso da implementação da reforma tributária ele passa por você, profissional contábil. Foi assim na reforma tributária que fizeram há 3.500 anos atrás, lá no Egito, a história das vacas gordas e das vacas magras. E qual foi o grande conselho que deram para o faraó? O senhor coloca um CD, um centro de exposição de distribuição em cada cidade, e na porta você põe um contador. É isso que está escrito na Bíblia. Então, se já deu certo na história, eu acredito que vai dar certo com você. Agora é com vocês, pessoal. Desejo muito sucesso. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um evento. O CRC Paraná sempre buscando inovar, está na frente. Agradecer ao Adriano pelo estar conosco nesse dia bonito. Agradecer a cada um de vocês que esteve conosco. Se você gostou desse evento, gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que a gente possa entregar cada vez mais esse conteúdo que é tão impactante, tão importante na vida de tantos profissionais. Desejar a você sucesso. Se você já fez uma boa caminhada, parabéns. Se você está no meio do caminho, continue andando. Se você ainda não começou a caminhada, desejo que você comece logo, né? O Adriano disse que ainda dá tempo. E ficamos por aqui. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.